Olá, gente! Pastor Dr. Luiz de Matos gravando agora o vídeo de número 3 do nosso grande seminário, o Processo Redentor. Ok? Encerramos o nosso vídeo anterior apresentando uma aplicação do Processo Redentor no dia a dia ali em Israel, no Antigo Testamento. Meus amados, uma das aplicações mais comuns ali no Velho Testamento, dentro do povo judeu, era quando alguém perdia a posse de um determinado bem, fosse qual fosse o bem que perdera, assim como também fosse qual fosse o motivo pelo qual ele perdeu aquela posse. Aleluia! No Novo Testamento, um indivíduo poderia perder a posse de sua propriedade por várias razões. Entre elas, o indivíduo poderia perder a sua propriedade porque a vendeu. O indivíduo poderia perder a sua propriedade porque estava endividado e o credor tomou a posse para si. E o indivíduo poderia perder a posse da sua propriedade dentro de um processo, através de um processo chamado usurpação. Veremos ao longo desse estudo que a perda da posse da criação de Deus foi por usurpação. A perda da posse de uma propriedade por venda. A posse da terra em Israel era sempre de caráter permanente e só deveria ser transferida por herança, especialmente na morte do proprietário. Amados, lá em Israel, no mundo antigo, a terra não poderia ser vendida, mas deveria ser passada de geração em geração, sempre por herança. Levíticos, capítulo 25, versículo 23. Mais um proprietário, meus amados, devido a uma má administração, por exemplo, poderia vender as terras, se o desejasse, ou se fosse forçado a se comportar dessa forma, portanto, poderia vender as suas terras, a sua propriedade, em função de um problema qualquer. Mesmo que a venda fosse feita de forma espontânea e voluntária da parte de quem está vendendo, o bem poderia ser requerido de volta através de um processo redentor. A perda da posse de uma propriedade por dívidas é o que nós vamos ver agora. Quando alguém contraía dívidas e não conseguisse saldar os seus compromissos, era muito comum o credor, naquela época, tomar algum bem do devedor. Tomar algum bem que pudesse substituir o pagamento da dívida, e nesse caso a propriedade poderia ser o bem requerido. Ok? Temos um bom exemplo disso quando nós lemos em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 1 do capítulo 4, o caso da viúva que procurou Eliseu. Aquela jovem havia perdido o marido, que a deixou com uma dívida insaudável, e em não havendo como pagá-la, o credor veio para levar os seus filhos. O que é que ela tinha? Ela não tinha nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Então o credor ia levar a única coisa que lhe restara, os filhos.
Perda da posse de uma propriedade por usurpação. Usurpação é um substantivo feminino que nomeia o ato de se adquirir algum bem, mas através da fraude, através do uso da força e até mesmo da violência. Então, usurpar é o ato de se apoderar violentamente de algo que não lhe pertence. Aqui no Brasil, se usou muito esse método com o nome de grilagem de terras. Mudou só o nome, mas tratava-se exatamente da usurpação das propriedades pequenas que permitiu formar os grandes latifúndios aqui no Brasil. Aqui no Brasil, muitas pessoas se enriqueceram grilando terras. A grilagem foi um dos mais poderosos instrumentos de domínio e concentração fundiária no meio rural brasileiro. No Israel antigo, havia 2 direitos de posse. Com relação às posses, com relação às propriedades, havia basicamente 2 direitos. O direito de posse, possessão por herança, e o direito de posse, possessão adquirida. Amados, a possessão por direito de herança era o direito legítimo e perpétuo da posse. E, neste caso, era passada de pai para filho, através de gerações e gerações. Possessão por direito adquirido era um direito transitório, era um direito sem perpetuidade. A possessão por direito adquirido tratava-se de um direito transitório que poderia ser perdido a qualquer instante, especialmente através do processo redentor ou também do ano jubileu, qualquer que fosse o meio da aquisição. Também, meus amados, também eram 2 os documentos de posse. 2 os direitos, 2 os documentos. Nós tínhamos o documento fechado e nós tínhamos o documento aberto, onde o documento fechado era um documento selado com 7 selos e autenticado por 7 testemunhas. Esse documento fechado, que corresponde à nossa escritura lá do cartório, só poderia ser aberto na morte. Já o documento aberto era um documento cópia do documento fechado, mas que era disponível. Qualquer pessoa teria acesso e poderia usar a qualquer momento, em qualquer situação, no dia a dia, desde que fosse necessário. Nós podemos ver o texto que fala sobre isso em Jeremias, capítulo 32, do verso 9 até o verso 11. Ok, meus amados? Nós estamos encerrando agora o vídeo de número 3 dessa introdução do nosso seminário sobre o processo redentor, quando estamos esclarecendo como era o processo redentor, ok? Como era a vida cotidiana naquela época com a aplicação do processo redentor. Daremos continuidade a esses vídeos no nosso próximo encontro. Obrigado para você que assistiu os nossos vídeos até o final. Fique com Deus na plena paz do Senhor. Ok? Obrigado, gente.